Ok, tem alguém aí? Ok, a gravação foi iniciada. Certo. Hoje vamos falar sobre a regra de L'Hopital. Vou seguir aqui, fielmente, o material do professor Rogério Moll, certo? Para quem perder a aula de hoje, poder seguir por aqui, certo? Então, a ideia é o seguinte, aquelas coisas que a gente aprendeu para calcular limites, certo? Principalmente aquelas indeterminações que a gente tinha, que dava 0/0, e coisas assim, vão ficar muito mais simples de ser resolvidas agora com essa regra, chamada regra de L'Hopital. Escreve assim desse jeito, L'Hospital, mas fala L'Hopital, tá bom? Então, a ideia é a seguinte, vamos supor que tem duas funções diferenciáveis, e que uma delas, a g, tem a derivada diferente de zero próximo do ponto A, certo? Bem próximo do ponto A, talvez não no A, mas próximo do ponto A, certo? E suponha que se aproximar da A, o limite tanto da F quanto da G é ou zero, os dois, ou infinito, os dois, certo? O limite da F, quando x tende a A, é zero, da G também, é um caso, ou outro caso, que é o limite da F e da G, são os dois infinitos. Ou seja, esse quociente aqui, F sub G, ele possui uma indeterminação no ponto A, né, quando se aproxima do A, do tipo 0/0, ou infinito sobre infinito. Tá? Esses são os casos que a gente vai tratar. Ok. Nessa situação, então, na hora de calcular o limite desse quociente, certo? Que é uma determinação do tipo 0/0, o que acontece? A gente calcular esse limite aqui, do lado esquerdo, é a mesma coisa que derivar o numerador, derivar o numerador, dividir as derivadas e aí calcular o limite, certo? Vale essa igualdade aqui. Então, o limite do quociente corresponde ao limite do quociente das respectivas derivadas, do numerador e do denominador. Tá vendo que eu não estou usando a regra do quociente aqui para derivar, não. Estou derivando a f, estou derivando a g, e estou fazendo o quociente das derivadas. E o que essa regra diz essa igualdade existe no sentido que se o lado direito existir, certo? Se o lado direito existir, for um número, então o limite que a gente estava procurando inicialmente do quociente é esse mesmo número. Ok? Tem alguém aí? Chegou alguém para a aula? Não, né? Vou continuar, certo? Então, a regra de L'Hopital diz exatamente isso, que o limite de uma função quociente é igual ao limite do respectivo quociente das derivadas do numerador e denominador, certo? Desde que ocorra um desses tipos de indeterminação na função original. Ok? Então tá. E essa regra também vale para limites laterais à direita e à esquerda também, e para os limites também, quando x tende a mais e menos infinito. Então, ali a gente viu para um x tendendo a A, um ponto, mas vale também para x tendendo a mais e menos infinito, e vale também para os limites laterais, quando x tende a A, pela direita, pela esquerda, e assim vai. Tá? Opa, isso é muito rápido. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui um pouco de história, né? Essa regra foi apresentada por L'Hopital em 1696, certo? Nesse aqui que é considerado o primeiro texto de cálculo integral. E o exemplo que ele usou foi esse aqui, ó, calcular este limite quando x tende a A. Note que aqui embaixo, ó, quando x tende a A, fica x à quarta vezes A. Fica A à quarta, raiz à quarta de A à quarta, como A é positivo, é o próprio A, e a gente tem uma indeterminação, aqui embaixo está zero, né? Se você fizer a mesma conta aqui em cima, para x igual a A, você vai ver também que o limite do numerador também é zero. Então, é exatamente uma determinação do tipo 0/0. E esse foi o primeiro exemplo. Aqui tem um outro exemplo, que é mais clássico, que vai ser importante para a gente também,
né? Quando o x vai para zero, o denominador vai para zero, que é o próprio x, e seno de x sendo uma função contínua. Então, o limite do seno de x, quando x tende a zero, é seno de zero, que é zero, certo? Então, essa também é uma determinação do tipo zero sobre zero. E aí, o que a regra de L'Hopital fala? Como esse limite aqui é uma indeterminação do tipo zero sobre zero, calcular esse limite é a mesma coisa que calcular o limite do quociente das derivadas. Então, deriva o seno, deriva a função que está embaixo, que é o próprio x, e calcula o mesmo limite, quando x tende a zero. Então, o limite de seno, quando x tende a zero, limite de seno de x é cosseno, e limite de x é 1. Então, aqui fica cosseno sobre 1. Agora, não existe mais a indeterminação, né? Porque agora o limite do denominador é sempre 1, porque o limite da constante é a própria constante. O limite do numerador, como a cosseno é a função contínua, a gente sabe que o limite do cosseno, quando x tende a zero, é cosseno de zero, que é 1. Então, fica esse limite aqui, que agora é fácil de calcular, porque embaixo fica 1, e em cima fica cosseno de zero, que também é 1. Então, esse limite aqui é 1, calculado de maneira bem simples, usando a regra de L'Hopital. Se vocês tiverem curiosidade, peguem um outro livro que faça o cálculo desse limite aqui, esse é um dos limites chamado limite fundamental, que a gente usou lá atrás para calcular a derivada da função seno, certo? Então, olha lá como foi feito esse cálculo desse limite sem o uso da regra de L'Hopital, e vocês vão ver a dificuldade que era e como essa regra simplifica a vida da gente. Ok? Um outro exemplo aqui, né? Seno de 2x vezes cosseno sobre x, quando isso vai para zero. Então, claramente, o denominador vai para zero. No numerador também, cosseno de 2x. A seno é função contínua, composta com a função 2x também é contínua, multiplicada pelo cosseno, tudo aqui é contínuo. Então, o limite do que está em cima é o valor da função que está em cima no zero. Que é zero, né? Porque seno de 2 vezes zero é zero, que multiplica cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, mas zero vezes isso dá zero. Então, dá zero sobre zero, de novo, uma indeterminação daquele tipo que a gente já está estudando. Então, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital, e a regra de L'Hopital diz que calcular esse limite aqui é a mesma coisa que calcular o limite das derivadas. Então, a deriva de cima, a deriva de baixo. Ao derivar de baixo aparece o número 1, né? A derivada de x é simplesmente 1. Ao derivar de cima, né, tem uma regra do produto, tem uma regra da cadeia aqui, porque é seno de 2x. Então, vai dar duas vezes, derivada da primeira, né? Duas vezes cosseno de 2x, vezes a segunda, que é cosseno de x, menos. Menos não, né? É mais, mas esse menos vai vir da derivada do... Oh, isso aqui tá errado, né? Então, professor, Oi. licença, eu tenho uma dúvida. Isso funciona para todas as indeterminações ou só para as indeterminações trigonométricas? Não, o tipo de... Desculpa. O tipo de indeterminação não tem a ver com as funções envolvidas, certo? Porque o tipo que a gente está chamando aqui, tipo zero sobre zero, não diz nada sobre as funções envolvidas serem trigonométricas ou não, certo? Entendi, obrigado. É em geral. E outro tipo também, infinito sobre infinito, vai ser o mesmo tipo de coisa. Tá bom? Ok, obrigado. Mas a gente está vendo, você tem razão, a gente começou vendo alguns exemplos aqui de funções trigonométricas, mas quaisquer duas funções cujo quociente dá, e o ponto onde você está calculando o limite, dá uma determinação, ou do tipo zero sobre zero, quer dizer, o de cima o numerador vai para zero, o denominador também. Ou o numerador vai para infinito, o denominador também, essa regra se aplica. Beleza, obrigado. Então, já uma observação, isso não quer dizer que, ao utilizar a regra, a conta vai ficar mais simples do que era. A gente espera que fique, mas pode ser que ela fique mais complicada. Depois a gente vai ver alguns exemplos de, ao usar essa regra, em vez de simplificar o que a gente quer calcular, as coisas ficam mais complicadas ainda. Por enquanto, a gente só sabe que vale a igualdade, né? Se é uma indeterminação do tipo zero sobre zero, então você deriva de cima, deriva de baixo, e faz o quociente dessas duas na mesma ordem que você tinha antes, o limite do que você queria calcular antes é o limite dessa nova coisa.
E a gente espera, e os exemplos que a gente está mostrando, estão mostrando que ela fica, os casos em que, ao utilizar a regra L'Hopital, o limite a ser calculado fica mais simples, porque só uma indeterminação. É esses os casos que a gente quer, tá? Mas nada nos garante que vai ser sempre assim, sempre ficar mais simples. Beleza? Beleza. Então, olha só, mas acho que tem um erro aqui, né? Porque ao derivar esse numerador aqui, então fica a derivada do cosseno do seno de 2x vezes o cosseno, que é esse pedaço aqui. 2 vezes o cosseno de 2x vezes a derivada de dentro, 2 vezes cosseno de 2x vezes cosseno. Mais essa aqui, certo? Vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Né? Então, aparece um menos aqui por causa da derivada do cosseno, só que aqui, em vez de ser cosseno, devia ser seno. Então, o slide do professor Rogério está com um probleminha, mas você vai ver que isso não afeta a nossa conta, né? Porque o limite, o resultado vale, o limite do que a gente tinha antes é igual ao limite dessa expressão. E como o x está indo para zero, esse seno de 2x aqui vai levar o cosseno junto para zero. Então, o erro que tinha ali virou zero, né? Sumiu junto com o zero que a gente tinha. E o limite disso aqui, quando x tende a zero, né? Aí fica cosseno de zero é 1, cosseno de 2 vezes zero também é 1, 2 vezes isso, então, dá 2. Isso aqui tudo é uma função contínua, então esse limite é fácil de calcular e esse limite dá 2. Tá joia? Então, embora tenha um errozinho aqui, na hora que ele derivou esse produto aqui, provavelmente escreveu errado, copiou e colou, né? Isso não afeta o nosso resultado. Ficou claro isso para todo mundo? Beleza. O que eu fiz? Ah, peraí. Aumentei a tela, né? Certo. Um outro exemplo. Olha aí, quem tinha perguntado se era só função trigonométrica, por exemplo, não é trigonométrica, né? E a indeterminação agora também não é do tipo 0 sobre 0. O denominador x ao quadrado vai para mais infinito, quando x tende a mais infinito, certo? E a exponencial também vai para mais infinito. Então, essa é uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Certo? Determinação do tipo infinito sobre infinito. Também se aplica a regra de L'Hopital, que diz o quê? Para calcular esse limite, você deriva a de cima, derivada exponencial, que é ela própria, deriva de baixo, que é a derivada da função quadrática, x ao quadrado, que é 2 vezes x2, derivada dela é 2x, e agora calcula o limite. Bom, beleza. Então, esse é o exemplo que as coisas não ficaram mais fáceis do que eram, porque essa aqui que está aqui ainda continua tendo uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Porque 2x, quando x tende para mais infinito, tende também para mais infinito. E, de novo, aparece exponencial aqui, né? Então, exponencial de elevado a x, quando x tende para mais infinito, de novo, aliás, igualmente como antes, é a própria exponencial, tende a mais infinito também. Então, a gente caiu de novo num quociente cujo a indeterminação não desapareceu, certo? Continua tendo uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Tudo bem? Aplicamos novamente a regra do L'Hopital, porque isso aqui é uma nova função, esse quociente aqui é um novo quociente que apresenta, quando x tende a infinito, uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito também. Então, a essa função, quociente, eu também posso aplicar de novo a regra do L'Hopital. Então, aplico novamente a regra do L'Hopital, e o limite dessa vai ser igual ao limite, derivo em cima, né? De novo aparece o exponencial, derivo embaixo. Desculpa, aqui eu copiei, né? Essa era a função original, né? Derivei uma vez, ficou ela mesma. Derivei embaixo uma vez, x2 ficou 2x. Não sumiu a indeterminação, derivo de novo. Deriva de cima, mas a derivada de cima era a própria, mantém. Deriva de baixo, derivada de 2x é 2. Ah, tá, agora a indeterminação sumiu. Aqui eu tenho uma constante, e em cima a função exponencial. O que acontece com então, a função exponencial dividida por 2, quando x tende a mais infinito,
é também mais infinito, por uma daquelas regrinhas agora que a gente já estudou lá atrás, certo? Que fala que se você tem uma constante multiplicativa, no caso o meio, que multiplica a função exponencial, né? Ou uma função qualquer, e o limite dessa função vai para infinito, multiplicado por uma constante multiplicativa, que é o meio, esse limite continua indo para mais infinito. Beleza? Outra, agora de novo, função trigonométrica misturada com polinômio, né? Em cima da tangente, tangente de 0 é 0, menos x igual a 0 é 0, então o numerador, quando x vai para 0, ele vai para 0 também, e embaixo x ao cubo também vai para 0. Então, é uma determinação do tipo 0 sobre 0. Aplica o L'Hopital, deriva a tangente de x menos x, derivada da tangente da secante ao quadrado, a gente já viu isso. Derivada do menos x dá menos 1, certo? Então, o numerador ficou secante ao quadrado menos 1. Derivada da de baixo, x ao cubo, ficou 3x2. Ok? O que acontece agora? Quando x vai para 0, de novo, ou ainda, né? O denominador vai para 0, porque 3x2, polinômio de grau 2, é contínuo no 0, né? Contínuo em todo ponto, na verdade. E em cima, secante. O que era secante mesmo? 1 sobre cosseno, né? 1 sobre cosseno ao quadrado. Quando x vai para 0, o cosseno vai para 1. Então, 1 sobre esse 1 ao quadrado é 1. Dele eu subtraio esse 1 aqui, então o numerador, de novo, ou ainda, né? Tende a 0 quando x tende a 0. Denominador também. O que eu faço? Uso novamente a regra do L'Hopital. Então, vou derivar agora secante ao quadrado, menos 1. E aí, a derivada da secante ao quadrado, a derivada do menos 1 desaparece, né? E a derivada da secante ao quadrado, vocês podem lembrar, se não tiverem lembrados, é só usar a regra do quociente, né? Porque a secante é 1 sobre cosseno. A secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado, certo? Então, usa a regra do quociente para derivar 1 sobre cosseno ao quadrado, e você vai chegar nessa expressão aqui. 2 vezes a secante ao quadrado, vezes tangente de x. E embaixo, 3x2, quando eu derivo de novo, dá 6x. Certo? Vamos ver o que acontece agora. De novo, olha aqui, 6x, quando x vai para 0, essa vai para 0. E em cima também, né? Tangente de x, tangente de 0 é 0. Secante ao quadrado não importa, é um número, é 1, né? No caso. Então, esse aqui tudo vai para 0, aqui embaixo vai para 0. O que eu faço? Uso de novo o L'Hopital, certo? Derivo embaixo, agora vai subir, né? Vai sumir o x, vai ficar só a constante 6. E a derivada dessa coisinha aqui de cima, vocês podem fazer como exercício para ver que dá essa expressão aqui, certo? E agora, essa expressão, quanto é que dá? Quando x vai para 0, tangente vai para 0, então esse pedaço todo some. E aqui secante vai para 1. Secante a quarta vai para 1 a quarta, que é 1 ainda. Então, esse pedaço todo vai para 2. 2 sobre 6, que é 1/3. Então, a gente usou 3 vezes a regra do L'Hopital nesse caso aqui. Pode continuar usando quantas vezes você quiser. Você tem garantia que, em algum momento, vai ficar fácil de solucionar o problema? Não tem. Certo? Mas, vocês já estão vendo uma regrinha, né? Se, por exemplo, eu começo com um polinômio embaixo ou em cima, então, o polinômio, a gente já sabe que depois de derivar uma certa quantia de vezes, ele vira constante. Então, essa é uma informação importante que, às vezes, ajuda a gente a intuir que as coisas vão ficar mais fáceis, né? Porque o grau do de baixo está diminuindo, como nesse exemplo aqui. Eu podia ser o grau do de cima e coisa e tal, está diminuindo. A gente sabe que uma hora vai virar constante. Ok? Alguma dúvida, gente? Não, tranquilo. Beleza. Outro exemplo, certo? Agora, quando x tende a π, é o limite lateral, tá? Mas pouco importa, vale também a regra do L'Hopital. Quando o x tende a π pela esquerda ou pela direita, o seno é 0, né? Porque seno de π é 0. E o cosseno é 1, quando tende à esquerda ou à direita, né? Porque aqui, na verdade, é um
um resultado meio artificial, né? Porque tanto faz, não faz muita diferença a gente estar se aproximando desse valor pela direita ou pela esquerda, porque como a função seno ela é contínua, então o limite, quando x se aproxima do π pela direita ou pela esquerda, coincidem entre si e coincidem com o limite global. Então, na verdade, se eu não estivesse fazendo o limite lateral, a conta seria exatamente a mesma, porque o limite de seno de x quando x tende a π é 0, o limite de cosseno de x quando x tende a π é 1, e daí subtraído desse 1 aqui dá 0. Então, seja o limite global, seja o limite à esquerda em π ou à direita em π, as contas desse exemplo seriam exatamente a mesma. Mas, por que ele está aqui, então? Ele está aqui para deixar claro que, se for o caso de você precisar uma função que é dada por partes, por exemplo, como aquelas que a gente viu em algumas aulas lá atrás, que ela é definida à esquerda do π de um jeito, ou à direita do π de outro, ou à esquerda de um número qualquer de um jeito, e à direita desse mesmo número de outro, que você tem que, então, calcular o limite de forma separada à direita e à esquerda, você pode sim usar essa ferramenta que é a teoria, que é a regra de L'Hopital. Tá? Então, repetir o esquema. É só verificar aqui. Tá. Ok. Só verificar que esse limite dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Certo? O que ele fez aqui? Cosseno de π? Eu falei bobagem? Quanto que é o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1, né? Então não dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 aqui, não é isso? Cosseno de π não é menos 1, gente? Me ajuda aí. Não se pode aplicar a regra do L'Hopital nesse caso, pois não temos... certo, não temos uma indeterminação. Desculpa. Certo, desculpa. Eu falei que tínhamos uma indeterminação, mas não temos, porque é sinal de menos aqui, certo? Entre o 1 e o cosseno é menos. O limite do cosseno, quando o x se aproxima de π, é menos 1, certo? Com esse menos aqui da frente, fica mais 1, tá? Então, o denominador não vai para zero. Essa é uma função contínua. O numerador é contínuo em π, o denominador também é contínuo em π, o quociente é contínuo, então esse limite é obtido simplesmente substituindo o x por π. Mesmo sendo só o limite lateral, como todas as funções envolvidas são contínuas, basta você calcular o seno de π, por isso que ele está escrevendo aqui, ó, que esse limite que está aqui, desculpa, não tinha lido direito, esse limite que está aqui é simplesmente o valor dessa função que está aqui, seno de x sobre 1 menos cosseno, dessa função calculada justamente no π. Você pode pensar calculada no π para a esquerda, também pode, porque é o mesmo valor, né? Porque as funções são contínuas. E o que acontece? Bom, o seno disso é 0, mas aqui que está embaixo não é 0. Certo? Porque o cosseno de π é menos 1, então o que está aqui embaixo é 1, menos 1 é 2. Certo? Mas se eu não tivesse visto isso calculado o limite usando o L'Hopital, aí você ia quebrar a cara, exatamente o exercício para mostrar isso, certo? Você ia quebrar a cara, porque se você deriva em cima e deriva embaixo, quando você deriva o seno, fica cosseno, certo? Que no π vale menos 1. Quando você deriva embaixo, o 1 some, o menos cosseno vira seno, certo? E o seno no π, ele vale 0. Então, essa indeterminação aqui, esse limite aqui, fica uma coisa do tipo menos 1 sobre 0. Então, ele tende a... esse valor desse limite é menos infinito. Tá? Menos infinito feito usando-se a regra de L'Hopital, que não pode. Tá bom? Esse é um exemplo para mostrar quando a regra de L'Hopital não se aplica. Esse limite calculado de forma correta está aqui. Deu 0. Certo? Simplesmente porque o de cima deu 0. A gente usou aqui aquela regra do limite do quociente. É o quociente dos limites
desde que o limite do de baixo não seja zero, e o limite do de baixo não é zero. Então, o jeito certo de calcular esse limite está aqui. Se você usar a regra de L'Hopital aqui, não vai dar certo, vai dar erro. Tá bom? Ficou claro? Me digam aí se ficou claro, porque eu comecei falando, não tinha prestado atenção. Comecei achando Ficou sim. que era um quociente, uma indeterminação do tipo 0 sobre zero, mas não é. Tá bom? Então, eu não posso usar a regra de L'Hopital. Beleza. Agora, uma variação da regra que a gente acabou de aprender. Olha só, eu não tenho mais o quociente de duas funções, eu tenho o produto de duas funções. Só que agora uma delas vai para zero e a outra vai para mais infinito. Certo? Pouco importa, né? Qual delas vai para zero ou vai para mais infinito, porque escrever f vezes g ou g vezes f está na mesma. Quando x tende a por exemplo, para a gente começar. Então, em princípio, com o que a gente viu até agora, não seria possível usar a regra de L'Hopital. Por quê? A regra de L'Hopital que a gente acabou de apresentar só é possível quando você tem o quociente de duas funções, onde a de cima e a de baixo vão para zero, ou a de cima e a de baixo vão para mais infinito, ou menos infinito. Certo? Então, esse caso aqui não se enquadra, aparentemente não se enquadra no que a gente viu até agora. Mas, se a gente der uma ajeitadinha, certo? Se a gente der uma ajeitadinha no produto f vezes g, escrever ele como f dividido por 1 sobre g, ou escrever ele como g dividido por 1 sobre f, agora olha só, o f ia para zero, o limite da f é zero. O g vai para mais infinito. Então, o limite da 1 sobre g vai para zero. Então, escrito nesse formato aqui de quociente, esse produto, f vezes g, pode sim fazer uso da regra de L'Hopital para ser calculado. E a mesma coisa aqui. Aqui a g vai para mais infinito, então, esse é uma determinação aqui do tipo infinito. E 1 sobre f também vai para mais infinito, porque o f ia para zero. Tá? Talvez aqui, para ser mais perfeito o que eu estou falando, para dizer que o 1 sobre f ia para mais infinito, né? Eu precisaria saber uma informação um pouquinho mais detalhada aqui sobre o limite lateral, o limite da f, quando x tende a vai para zero positivamente, vai para zero pela direita. Vamos supor que sim, só para simplificar as nossas argumentações. Então, se a f de x vai para zero positivamente, 1 sobre ela vai para mais infinito. Certo? E a g já vai para mais infinito, então isso aqui seria um quociente apresentando uma determinação desse tipo. Ou se eu colocar f em cima e 1 sobre g embaixo, seria um quociente apresentando uma determinação desse tipo. Em qualquer desses dois casos, eu posso aplicar a regra L'Hopital. Então, um caso que era um produto, aparentemente não poderia usar a regra L'Hopital, com esse truquezinho, a gente pode sim usar a regra L'Hopital. Tá? E o exemplo aqui é x vezes ln de x. O ln tende a mais infinito, desculpa, o ln, quando x tende a zero positivamente, né? O x tende a zero, claro, e o ln tende a menos infinito. Então, esse é um produto onde uma das funções tende a zero e a outra tende a menos infinito. Vamos adequá-la ao uso da regra L'Hopital. Vamos ver como a gente faz. Olha só, eu só escrevi aqui, certo? X vezes ln de x, eu mantive o ln em cima e mandei o x para baixo no formato de 1 sobre ele. Certo? Quando x tende a zero agora pela direita, o que está embaixo tende a mais infinito. O que está em cima... Tá errado isso aqui, né? Isso, está errado isso aqui, certo? Porque... Vamos pensar o seguinte, eu não tenho como editar esse slide, né? Mas para deixar o raciocínio certo, acho que a gente precisaria colocar um menos aqui na frente.
menos x vezes ln de x. Ou x vezes o menos ln de x. Porque o ln de x, quando x tende a zero, ele tende a menos infinito, né? E não a mais infinito, como a gente escreveu aqui. Tá? O raciocínio seria parecido, mas só para a gente usar os slides do jeito que eles estão aqui, escrevam aí, anotem um sinal de menos na frente dessa função. Ou melhor ainda, x que multiplica menos ln de x. Então, se aqui fosse menos ln de x, ao tender para zero positivamente, esse monômio aqui de grau 1 tende a zero, como está escrito aqui, e o menos ln tenderia a mais infinito, certo? Beleza, então aqui ficaria menos infinito, ou menos ln, e aqui 1 sobre x, certo? Então, de novo, o menos ln, quando x tende a zero, tende a mais infinito. 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, tende a mais infinito. Então, esse produto inicial, ou menos ali, é uma coisa do tipo infinito vezes menos, infinito dividido por infinito, uma indeterminação desse tipo, tá? Então, cabe sim usar a regra do L'Hopital, deriva de cima e deriva de baixo. Quando eu derivo ln, dá 1 sobre x. Quando eu derivo de baixo, que é 1 sobre x, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2, tá? Então, aí, esse menos vai para cima, esse x2 vai para cima e o x vai para baixo, cancelando, simplifica, e fica só x, com sinal de menos. Certo? Só que no nosso caso, como teria um menos ln aqui, apareceria um menos 1 sobre x. Então, no nosso caso, consertando o exemplo dele, ficaria, esse sinal de menos desaparece. Certo? E ficaria só o limite desse x, quando x tende a zero positivamente, que é zero. Tá bom, gente? Se você quiser manter o exemplo dele, não tem problema nenhum também. Só que daí você tira. Aí você vai colocar aqui, em vez de infinito, você vai colocar menos infinito. Né? Que é o que acontece quando o ln tende a zero. E os mesmos argumentos valem, tá? Sendo com menos infinito ou mais infinito, também continua valendo. A regra do L'Hopital se aplica e você pode fazer todas as contas que estão aqui. Tá bom? Infelizmente, eu não tenho como editar esses slides aqui. Beleza. Um outro caso que também parece que não se enquadra no que a gente viu até agora é onde eu tenho a diferença de duas funções e ambas vão para mais infinito. Tá? Lógico que vale o análogo se elas forem para menos infinito também, as duas, mas tem que ser a diferença das duas aqui também. Tá bom? Então, a indeterminação agora que aparece não é nem tipo quociente das duas funções e nem produto das duas funções, é uma diferença. Então, como é que eu faço? Em princípio, também não daria para usar a regra do L'Hopital. Então, vamos ver qual é o truque. Esses truques, assim, você fala assim, poxa, mas eu nunca ia pensar nisso. Eu também não. Não sei quanto tempo demorou para esses caras pensarem. Alguém pensou, esses caras ficaram manipulando essas expressões muito tempo. A gente não é obrigado a ter a sagacidade que esse povo teve para descobrir esses truques. Mas, certo? Tendo eles descoberto esse truque, agora a gente é uma carta na manga que a gente tem que ter. A gente saber usar esses truques sempre que possível. Ou saber que eles existem para ser usados. Certo? Então, se eu tenho uma diferença que dá uma determinação do tipo infinito menos infinito, como é que eu faço? O truque é o seguinte. Cadê? É o que está falando aqui. Tentamos converter a diferença em produto ou quociente de funções algébricas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em cima e embaixo. Opa, já estou adiantando, né? Estou dando um spoiler aqui, mas acho que ele vai fazer isso com um exemplo. Então, tá. Então, vou voltar aqui um pouquinho o suspense, né? Eu tenho que transformar essa diferença ou no produto de funções, ou no quociente de funções que satisfaçam os casos anteriores, para eu poder usar a regra de L'Hopital, tá? Ah, e se eu não conseguir? Bom, se você não conseguir, ou for impossível, se você não conseguir, pode ser por dois motivos, ou porque você não tem habilidade para isso, não lembrou as coisas certas para fazer essa transformação, ou realmente a expressão não dá para ser transformada desse jeito.
né? Você cai numa expressão cada vez pior e coisa e tal. Bom, aí você tem que usar outro jeito de calcular limite. Essa aula de hoje não significa dizer que L'Hopital serve para tudo. Tá bom? Mas, quando ele serve, ele pode ser usado. Ok? Então, vamos lá. Olha o exemplo, né? Tem uma indeterminação aqui. A secante, quando x tende a π sobre 2, de novo, secante é 1 sobre cosseno. O cosseno de π sobre 2 vale 1. Não, desculpa. O secante é 1 sobre cosseno. Certo? O cosseno de π sobre 2 vale 0, né? E a tangente também de π sobre 2 vale... Tangente é seno sobre cosseno. Então, dá seno de π sobre 2, que é 1, sobre cosseno dá infinito. Então, essa é uma coisa do tipo 0 menos infinito. Não é isso? Não é exatamente como o exemplo anterior, né? Que era a diferença de 2 coisas que vão para infinito. Vamos ver o que acontece, então. Como a gente adequa isso aos casos anteriores. O A infinito sobre infinito, eu falei bobagem, então? Tangente de x, quando x tende a π sobre 2, vai para infinito, é verdade. A secante é 1 sobre cosseno. O cosseno de π sobre 2... Ah, tá certo. Cosseno de π sobre 2 é 0, né? Então, a secante é 1 sobre o cosseno. Então, ela tende a mais infinito também. Eu que me confundi e falei bobagem. Então, esse é um limite do tipo infinito menos infinito. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Bom, o truque aqui, olha só. Secante é 1 sobre cosseno, tangente é seno sobre cosseno. Então, ele reescreveu desse jeito. E aí, colocou tudo em cima de cosseno, né? Quando x tende a π sobre 2, o cosseno tende a 0. O seno de π sobre 2 tende a 1. 1 menos 1 tende a 0. Então, numerador e denominador tende a 0. Então, uma simples maneira diferente de reescrever a mesma coisa, aqui no caso das funções trigonométricas, levou a expressão que a gente queria, que parecia ser uma indeterminação do tipo infinito menos infinito, numa expressão que é a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Então, na verdade, aqui não teve truque nenhum ainda. A gente simplesmente usou as definições de secante e tangente. Beleza, então se isso pode ser escrito assim como um quociente onde o numerador e o denominador vão para 0, a gente pode usar o L'Hopital. Uso o L'Hopital na de cima, a derivada de 1 menos cosseno vai dar... Olha aqui de novo, tem um erro, né? A derivada da de cima vai dar cosseno de x. E com o menos na frente, então vai ficar menos cosseno. Ah, tá. Só que a derivada da de baixo, derivada da cosseno dá menos seno. Então, o menos cancelou com o de cima. Então, ficou cosseno de x sobre seno de x. Quando x tende a π sobre 2 agora, o seno vai para 1. E o cosseno vai para 0. Então, o limite da diferença secante menos tangente coincide com esse limite aqui, isso só reescrevendo as expressões envolvidas. Usando o L'Hopital, esse limite coincide com o limite de cosseno sobre seno. Né? Cosseno sobre seno, na verdade, é a cotangente, né? E esse limite dá 0 quando x tende a π sobre 2, porque o de cima vai para 0 e o de baixo vai para 1. Certo? Então, de novo, aparentemente, não era uma forma onde eu poderia usar L'Hopital, mas simplesmente escrevendo a definição das funções secante e tangente, eu consegui chegar numa expressão onde eu enxergo, sim, a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Daí eu posso aplicar. Tá? Beleza. Eu não sei se ele vai falar mais para frente, mas olha só, o que eu pensei também num outro exemplo que vocês podiam pensar é o seguinte: se você tem uma função, um outro truque, uma carta na manga que a gente pode usar, né?
pode funcionar ou não é que você tem duas funções e olha para a diferença delas e dá uma coisa infinito menos infinito, certo? Uma maneira de manipular isso algebricamente é multiplicar essa diferença, f menos g, por 1 escrito da seguinte maneira, f mais g sobre f mais g, certo? Que a gente chama às vezes de multiplicação pelo conjugado, né? Então, a gente multiplicando por f mais g dividido por f mais g, pode ser, não no exemplo que apareceu ali, que o exemplo que apareceu ali bastou escrever a definição das funções trigonométricas. Mas pode ser que, num outro caso, esse simples truque de multiplicar por 1 escrito de uma forma conveniente, transforme a indeterminação do tipo infinito menos infinito numa indeterminação do tipo que a gente possa, assim, usar o L'Hopital. Tá bom? Esse aqui foi o caso que a gente acabou de ver. Tá, e agora um outro caso interessante aqui, ó, que é o seguinte, você tem o limite de uma potência de funções, quer dizer, uma função elevada a uma outra função, quando x se aproxima de um ponto, certo? E você tem algumas indeterminações que a gente vai usar essa notação aqui para dizer, por exemplo, a f vai para zero e a g vai para zero. Então, a gente fala que é uma indeterminação do tipo 0 elevado a zero. O que é isso? Quanto vale? Isso é um número? Bom, a gente não sabe se é um número. Não é um número, porque, na verdade, escrever indeterminação dessa forma, né, é só uma maneira da gente lembrar. É igual quando a gente fala em determinação do tipo 0 sobre 0. Não existe 0 sobre 0. Não dá para dividir 0 por 0. Certo? Também não existe 0 elevado a 0, né? Quando a gente definiu potências lá, a gente excluiu esse caso. Você não eleva 0 a 0. Certo? Muito menos essas outras expressões aqui, que nem sentido faz, porque esse 8 deitado, que a gente chama de infinito, ele não é um número, né, para você elevar ele a qualquer outro número, por exemplo, 0. Mas é só uma forma de você lembrar o tipo de indeterminação que está envolvida aqui, certo? Então, 0 elevado a 0, essa tipo de indeterminação, quer dizer que a função que serve de base tende a 0, quando x tende a A, e a função que serve de expoente também. Já essa notação aqui, a função que serve de base, que é a f, tende a mais infinito, e a de cima tende a 0. Já essa aqui significa que a que serve de base, que é a f ali em cima, tende a 1, e a de cima tende a mais infinito. E aí? Aparentemente não é nenhum dos casos que a gente viu até agora. Professor, Oi. qual que é o problema de fazer 1 vezes 1 vezes 1 quantas vezes se queira? Seria essa a interpretação de 1 elevado a infinito, não é? Não. Não. Porque se for assim, então essa resposta sempre te daria 1, né? Concorda? Eu concordo porque, tipo assim, se eu fazer 1 elevado a 3 vai dar 1, 1 elevado a 1 bilhão vai dar 1, aí imagina assim, 1 elevado a Mas sempre com infinito também sempre. daria 1. Não, mas então, exatamente isso. Tem que tomar muito cuidado com o infinito, que ele não é um número, né? Ele representa um conceito para a gente. Então, essa terceira coluna que está aqui nos meus slides, nos slides do Rogério, na verdade, ela é uma notação, tá? Isso não, esse número, essa coisa que está escrito aí, 1 elevado a esse 8 deitado aí, não é para ser pensado como 1 vezes 1 vezes 1 infinitas vezes, porque isso não existe. O processo matemático, ele tem que parar, tem que acontecer para um número finito de... O produto envolvendo infinitos fatores não está bem determinado, a não ser que você defina isso de uma outra forma tal, ou o que a gente vai fazer aqui, a gente está usando esse símbolozinho para representar essa indeterminação aí. Tá? Mas você, então, com o mesmo motivo, você podia pensar que o de cima, né? Infinito elevado a zero ia dar sempre 1, porque qualquer número elevado a zero dá 1, né? Então, seja ele que número fosse, elevado a zero daria 1 sempre. E não é verdade. Não, esses exemplos aqui são justamente para mostrar que essas expressões envolvendo infinito, o infinito não pode ser pensado como número. Existe algum número que se eleva ele a zero e não dá 1? Bom, o zero elevado a zero, por exemplo, não está definido.
Ah, sim. Mas tirando zero, Tirando o zero, qualquer outro número elevado a zero dá 1. Certo? Mas infinito elevado a zero não é a mesma coisa que isso que eu acabei de falar. Infinito elevado a zero não é qualquer número elevado a zero. Certo? E também não é um número arbitrariamente grande elevado a zero, porque daria 1. Se o infinito representasse um número, um dos grandes erros, né, quando a gente mexe com infinito, ou menos infinito também, é achar que ele é um número gigantesco, arbitrariamente grande, certo? O número de estrelas no universo, o número de átomos no universo, o número de átomos no universo, bom, talvez algum físico me questione, mas assim, o número de grãos de areia numa praia, vai, para ninguém brigar comigo, o número de grãos de areia numa praia não é infinito. O número de grãos de areia na Terra não é infinito. O número de átomos de hidrogênio na Terra não é infinito. É grande. Grande não quer dizer infinito. Certo? entendi, Então, esclareceu. infinito não é um número. Ele não pode ser tratado como um número. E quando a gente tratar ele como número, às vezes em que a gente trata ele como número e não faz bobagem, é porque alguém fez a matemática por trás para justificar, certo? Que sobre aquelas condições, com algumas hipóteses que estão ali escondidas, naquele caso, o infinito pode ser pensado como um número, mas isso, em geral, é só para fixar as ideias na nossa cabeça. Infinito não é um número, não pode ser tratado como um número, ele é um conceito. Ele é uma ideia e não é um número, de novo, vou repetir, não é um número gigantesco. O infinito não pode ser confundido com um número gigantesco. Porque se fosse, né, então ali no meio, aquela infinito elevado a zero sempre daria 1. E o 1 elevado a infinito sempre daria 1 também, se esse 8 deitado representasse um número gigantesco. Mas não é. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado com o limite, com o infinito. Vocês vão ver mais para frente também, se vocês estiverem fazendo o curso de matemática, que existem vários tipos de infinito. Certo? E daí tem uma ordem entre esses conceitos de infinito. O infinito maior do que o outro, num certo sentido. Não vou me aprofundar muito, não, mas você pode pensar, por exemplo, que o conjunto dos números naturais é infinito. Certo? Mas o conjunto dos números inteiros, que contém os números naturais, é infinito também. E, num certo sentido, ele é maior que o conjunto dos números naturais, porque o contém estritamente, né? E o conjunto dos números racionais, a mesma coisa, contém os naturais e os inteiros. E os reais ainda mais. Então, são infinitos que são, quando se precisa falar sobre isso, aí tem um estudo, tem alguma coisa, uma teoria, tá? Que vai dizer o que de fato, o que significa essa bobagem que eu estou falando agora, né? Um infinito ser maior que o outro. O infinito dos números naturais ser menor que o infinito dos números, da quantidade de números inteiros, por exemplo. O que é isso? Então, isso aí vai ser estudado lá na teoria dos conjuntos, uma coisa mais abstrata, quando for preciso falar sobre isso, tá? Mas aqui pra gente, a gente não vai falar sobre esses diferentes tipos de infinito, não. Só vai falar que é importante não tratar o infinito como se ele fosse um número gigantesco, porque não é. Beleza? Então tá, então vamos ver esses tipos de indeterminação. O que eu mudei aqui? Não mudei nada, né? Ah, o truque agora aqui, ó, é o seguinte. Se eu chamar de y, essa exponencial aqui, f elevado a g, certo? O truque é usar logaritmo, tá? Então, você pega o logaritmo dos dois lados, ln de y é ln dessa potência, mas a gente sabe que ln da potência é o expoente vezes ln da base, certo? Então, agora as coisas mudaram um pouquinho de figura. Então, olha só. Se eu exponencializo dos dois lados, certo? O y, que era o ln de y é isso aqui. Então, se eu exponencializo dos dois lados,
a minha y, que é a função que eu quero calcular o limite, é e elevado a isso. Certo? É elevado a f vezes é elevado a g vezes ln de f. E daí? E daí que a gente faz o seguinte, então. O limite da função que a gente quer agora se transformou no limite desse produto. Da g vezes ln da f. Certo? Desculpa, peraí. O limite que eu quero calcular, né? É esse aqui, certo? F elevado a g. F elevado a g a gente escreveu como esse exponencial, certo? Então, o limite que eu quero calcular agora não é o que está escrito aqui, né? Calculamos o limite da g vezes ln da f, certo? Mas é o limite de e elevado a isso. Então, mas como a e é uma função contínua, o que a gente sabe é que o limite da e elevado a esse expoente aqui, pela continuidade da função exponencial, o limite de e elevado a g vezes ln de f é igual a e elevado ao limite da f vezes g. A da f, desculpa, é o e elevado ao limite da g vezes ln da f. Então, eu vou precisar calcular esse limite aqui, que é o que está aqui, né? Vou precisar calcular o limite do produto da g pelo ln da f. Então, primeiro eu faço esse cálculo, e daí eu uso essa expressão aqui. Vamos ver um exemplo que as coisas vão ficar mais claras. Olha só, uma potência, certo? E ao mandar o x para o zero, a base vai para zero. A base vai para onde? O seno, seno de x, seno de 4x, 4 vezes 0 é 0, seno de 0 é 0, certo? 1 é uma constante, então a base, que era a nossa f, tende a 1. E o x, quando tende a 0, aqui é cotangente. Cotangente é cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno, quando o x vai para 0, o seno vai para 0. Então, isso vai para infinito. Certo? Então, essa expressão aqui é uma expressão do tipo f elevado a g, onde a f, que é a base, vai para 1, e a potência, o expoente aqui, vai para infinito. Vamos ver se eu acertei. Essa é uma determinação do tipo 0 vezes infinito. Isso está mal escrito, né? Na verdade, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, quando eu pego... Olha só, vamos crescer essa frase aqui que está errada, né? Essa indeterminação é uma determinação de 1 elevado a infinito. Certo? Mas por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque, usando essa receita de bolo aqui de trás, que a gente vai refazer ela aqui, ó, y igual a essa potência. Então, pega ln dos dois lados. Ln de y é o expoente, que era a cotangente de x, vezes o ln da base. É o ln de 1 mais 4 mais seno de 4x. Certo? E agora, se eu pego, exponencializo dos dois lados, a minha função, que era a que eu queria calcular, ela se escreve assim. E elevado a cotangente de x, ln disso. Certo? É desse expoente aqui que ele está falando. Olha só o expoente. O expoente é a cotangente de x vezes ln de 1 mais seno de 4x. Quando x tende a zero, que é o caso que eu estou querendo estudar, pela direita ainda, o que acontece? Fica cotangente de x vezes o ln desse quociente aqui, certo? Que é o que eu tinha falado. A cotangente, que é 1 sobre a tangente, né? Que é, então, cosseno sobre seno, vai para mais infinito. E o ln aqui iria para, quando isso aqui vai para zero, né?
Tá aqui o ln de... Vai para ln de 0. ln de 1. Certo? Então, como isso aqui vai para mais infinito e isso aqui vai para 1, se eu reescrever mandando a cotangente para baixo, ela vira tangente. Ok? E a de cima vira... A de cima não vira nada, fica a mesma coisa. Certo? Então, olha só agora aqui. O ln de 1 mais seno de 4x... Nossa, tá tudo errado isso aqui, né? Isso daí não deveria ser 0 sobre infinito, não? É, porque o seno de 4x, quando x vai para 0, é 0. Dá ln de 1, né? ln de 1... ln de 1 a 0. Deveria ficar 0 sobre é 0. 0. A tangente, quando x tende a 0, é 0 também, não é? Concordam? O x está indo para 0, né? A tangente é seno sobre cosseno. A tangente, quando x tende a 0, é 0. Então, aqui, vamos consertar isso aqui na marra. O que ele escreveu aqui está certo, mandou cotangente para baixo, virou tangente. Só essa expressão aqui é que está errada. Temos uma determinação do tipo infinito sobre infinito? Não é verdade. Temos uma determinação do tipo 0 sobre 0, né? Concorda que é 0 sobre 0? Porque ln de 1 é 0 e tangente de 0 é 0. Tá? Então, só conserta isso aqui, troca esse infinito por 0, troca esse infinito por 0. Eu tenho uma determinação do tipo 0 sobre 0. Posso usar o L'Hopital. Posso usar o L'Hopital, eu derivo a de cima e da de baixo. Beleza. Quando eu derivo a tangente, dá secante ao quadrado. Certo? Quando eu derivo o ln dessa coisa, lembra que é uma função composta. Então, o ln de uma função dá essa função embaixo, então 1 mais seno que aparece aqui, e a derivada dela em cima. A derivada de 1 mais seno de 4x é 4 cosseno de x, que aparece aqui. Tá? Então, essa igualdade aqui, ele usou o L'Hopital. Por que eu posso usar o L'Hopital? Porque eu estava uma determinação do tipo 0 sobre 0. Tá? Não infinito sobre infinito. Beleza. Ok. Então, agora o que acontece? Vamos ver. A de baixo, secante de 0, secante é 1 sobre cosseno. Quando o x vai para 0, o cosseno vai para 1, né? Então, essa aqui vai para 1. E a de cima é uma função contínua também. Quando 4x vai para 0, seno de 4x, seno de 0 é 0. Então, aqui embaixo está 1. O cosseno de 4x, quando x vai para 0, dá 1. Então, fica 4 sobre 1 sobre 1. Fica 4. Tá? Então, tudo que ele fez tá bonitinho. Só agora, em vez de escrever infinito sobre infinito, troca aqui por 0 sobre 0. Certo? Ou um outro truque que você podia fazer também é manter o cotangente aqui e escrever 1 sobre ln embaixo. E daí fica infinito sobre infinito também. E você segue na mesma notação dele. Mas vai ficar mais complicado e o mais natural mesmo é fazer o que está feito aqui. Trocar. Já que a gente sabe a cara da cotangente, né? Então, é mais fácil jogar a cotangente para baixo e ela vira tangente, que é uma coisa muito fácil da gente mexer. A gente está acostumado a mexer com ela. Tá bom, gente? Ficou melhor aí? Ficou claro? Então, tira esse mais infinito sobre infinito aqui e coloca 0 sobre 0. Ah, tá. Mas, na verdade, então, esse limite aqui é o cálculo do expoente, né? Que a minha expressão, ó, virou y elevado a essa coisa. E eu quero calcular o limite do y, é o limite da exponencial disso, mas aí eu uso o fato da exponencial ser contínua. O limite do y quando x tende a 0 é o limite da exponencial quando x tende a 0. O limite dessa exponencial quando x tende a 0, como a exponencial é contínua, é exponencial do limite desse
desse expoente quando x tende a zero. Por isso que a gente calculou o limite desse expoente aqui inseparável. Certo? Então, a gente calculou esse limite, deu 4. E agora o limite que a gente quer é o limite disso. O limite disso, a gente acabou de ver que é o limite da exponencial com esse expoente, mas, de novo, repetindo, como a exponencial é contínua, o limite da e elevado a isso é elevado ao limite disso. Bom, o limite disso a gente calculou aqui, deu 4. Então, esse limite todo dá e elevado a 4. Que é um número, certo? Mais um exemplo, esse exemplo é bem bonitinho, né? Que a gente sempre, os alunos sempre costumam errar esse exemplo, achando que pode tratar o x do expoente como se ele fosse um número qualquer e descer ele usando a regra do tombo, mas não pode. Se não pode fazer isso, então faz como, né? Bom, faz assim. Usa logaritmo, igual a gente fez agora. Então, eu chamo essa expressão de y, aí pego o ln dos dois lados, certo? E depois exponencializo, e aquela expressão que está ali, é fácil de ver, né? Que x elevado a x é simplesmente elevado a x vezes ln de x. Por quê? Se você usar a propriedade do aqui, né? Esse x vai para cima aqui como expoente disso tudo e fica e elevado a ln de x. Mas e e ln são funções uma inversa da outra. Então, e elevado a ln de x dá o próprio x. E com o outro x que tinha ido para o expoente, você chega nessa expressão aqui fácil. Tá? Mas se você usar uma letra y, fica mais fácil ainda, você não se confunde, e é esse passo que ele faz aqui. Chama essa expressão de y, pega o ln e depois isola o y, voltando à expressão que você quer. O fato é que essa expressão x elevado a x é igual a essa expressão aqui. Certo? E essa a gente sabe calcular o limite se a gente souber calcular o limite desse expoente, porque a gente já sabe, de novo, que a função exponencial é contínua. Sendo a função exponencial contínua, a gente calcula o limite de x elevado a ln de x e depois exponencializa esse valor. Tá? Bom, mas quanto que dá x elevado a ln de x quando x tende a zero positivamente? Esse é o produto do primeiro termo, onde o primeiro fator vai para zero positivamente, e o ln, ele vai, quando x tende a zero positivamente, ele vai para menos infinito. Então, essa é uma determinação do tipo zero vezes menos infinito. Não é isso? Então, como é que eu faço? Então, essa expressão aqui é exatamente igual a essa. Agora, quanto que dá esse limite aqui? Esse limite, por que ele dá zero? Não é imediato. A gente já calculou antes, né? Esse limite, x vezes ln de x, a gente já calculou antes. E deu zero. Acho que sim, né? Vamos ver. Eu acho que não calculou, não, né? Calculou? Aqui, calculamos, exatamente. X vezes ln de x, a gente calculou usando o L'Hopital, deu zero, certo? Usou o L'Hopital, escreveu assim, ln sobre 1 sobre x, usou o L'Hopital dos dois em cima e embaixo, né? Usou a regra do L'Hopital, quer dizer, deriva em cima e embaixo, e a gente segue nessa expressão aqui que é zero. Então, o limite de x vezes ln de x dá zero, a gente já calculou. Eu já tinha até esquecido que a gente tinha calculado, a gente já calculou. Isso é efeito das festas de final de ano. O fato é que, tendo calculado já, ou se não tivesse calculado, calcularia em separado, mas como a gente já calculou, isso dá zero, certo? Então, esse limite dessa expressão é o limite dessa. Como a função exponencial é contínua, esse limite é calculando e elevado ao limite desse expoente. O limite desse expoente a gente calculou já e dá zero. Então, esse limite todo dá e elevado a zero. E elevado a zero é 1. Então, esse limite aqui dá 1. Ok? Finalmente, mais um exemplo. Quando x tende a mais infinito, então isso aqui tende a 1,
a base aqui, a função f tende a 1, né? Porque 1 sobre x tende a 0. Isso aqui tende a uma expressão do tipo a base tende a 1 e o expoente, que a gente chamou de g, tende a infinito. Como é que a gente faz para calcular esse tipo de coisa? De novo, é uma determinação agora, né, do tipo 1 elevado a infinito. Tá? Vamos lá. Então, chama de y essa coisa toda. Calcula ln dos dois lados, certo? E depois isola o y de novo. Então, aquela expressão que a gente queria calcular, essa daqui, é simplesmente essa coisinha meio feia aqui. É elevado a x ln de 1 mais 1 sobre x. Certo? Se eu conseguir calcular o limite desse expoente aqui, então depois é só exponencializar esse limite. Beleza? Mas então a gente olha para aquela expressão ali e vê que ela é isso aqui que está escrito aqui, né? Simplesmente reescrevi x vezes o ln de 1 mais 1 sobre x. Daí eu reescrevo ela assim. Eu mantenho o ln no numerador e jogo x para baixo invertendo 1 sobre x. Tá? Então, quando o x tende a mais infinito, que é o caso aqui, o denominador vai para zero, certo? E o denominador aqui de cima vai para onde? Quando o x tende a mais infinito... Uai, de novo está errado isso aqui? Embaixo vai para zero e em cima vai para a. 1 sobre x vai para zero. 1 mais isso vai para zero. E ln de zero, né? Isso tende... 1 sobre x tende a zero positivamente, né? Então, isso tende ao ln de 1. Mas o ln de 1, como a ln é contínua, ela é zero. Então, o numerador tende a zero, o denominador tende a zero, certo? Agora está certo, esse aqui está certo. Então, a gente tem uma determinação do tipo 0 sobre 0, a gente pode usar L'Hopital. Então, a gente usa L'Hopital, deriva em cima e embaixo, tá? Não vou conferir essas contas, deixo para vocês. Deriva em cima e embaixo usando L'Hopital, e eu chego nessa expressão toda aqui. Aqui tem 1 sobre x2, que cancela, menos 1 sobre x2, que cancela com o menos sobre x2 aqui de baixo, certo? E só sobra 1 mais 1 sobre x. Quando o x tende a mais infinito, 1 sobre uma coisa que tende a mais infinito tende a 0, e uma coisa que tende a 0 somado a 1 tende a 1. Então, esse limite tudo dá 1. Só que esse não é o limite da função que a gente quer, mas o limite do expoente. Então, o limite da expressão que a gente quer todo é elevado a 1. Mas é elevado a 1 é o mesmo, né? Então, esse é um daquelas expressões fundamentais que a gente vai usar muitas e muitas vezes na vida, uma maneira de se escrever o número E como um limite. O E é exatamente calculado, acabamos de calcular, né? Uma das formas, tem muitas formas de escrever o número E, mas uma dessas formas é escrever ele como esse limite aqui, quando o x tende a mais infinito. Certo? Se você quiser trocar também aqui o x tendendo a mais infinito, o número real tendendo a mais infinito por um número natural, qualquer n, tendendo a mais infinito, aí fica 1 mais 1 sobre n elevado a n. Esse limite, quando n tende a infinito, também é E, e às vezes ele aparece dessa forma com o número natural, a gente está mais acostumado a ver. Mas esse é um limite importante, a gente vai usar isso muito. E a gente calculou aqui ele usando o L'Hopital. Tá bom? Finalmente, o exemplo lá do começo, né, que era o que aparecia no livro de L'Hopital, né, que era essa expressão aqui, que dá 0 sobre 0, uma determinação do tipo 0 sobre 0. Então, a gente deriva em cima e embaixo, não vou fazer essas contas, vou deixar como exercício para vocês, vou confiar aqui que as contas aqui estão certas, certo? Deriva o numerador, tudo isso, deriva o denominador, certo? Em relação à variável x, tá? E calcula o limite, né? Derivando o limite do quociente das derivadas. Derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Certo? Tá essa expressão aqui. Bastante feia. Aí você simplifica um pouco, coloca elas em cima do... Desculpa. Peraí.
que não simplifica mais nada não, né? Porque uma vez que você já derivou e chegou nessa expressão aqui, agora o denominador não zera mais, né? Olha só, quando x tende a A aqui, então fica A quarta, raiz quarta disso dá o próprio A. Esse A cancela com o A aqui da cima, e essa expressão aqui de baixo dá menos 3/4, que é o que aparece aqui, ó. Certo? Então, a gente sumiu com a indeterminação do tipo 0/0. E aí é só ver que o de cima também já não tem mais nenhum problema, mesmo que tivesse, seria, a não ser que desse um zero aqui embaixo, né? E não dá, né? Quando o x tende a A, dá A quarta, dá 2A quarta, menos A quarta, então dá só A quarta, não zero essas coisas aqui de baixo, aqui também não. Então dá um número aqui em cima, e aqui em cima também dá um número não nulo. Então, ao aplicar aqui na primeira passagem a regra de L'Hopital, já assumiu a indeterminação do tipo 0/0, e daí essa expressão aqui, embora seja feia, é porque está envolvendo o parâmetro A ali, né? Mas embora ela seja feia, é uma função contínua, e calcular esse limite quando x tende a A pela direita, é só substituir o valor do A no lugar de x. Você chega facilmente a essa expressão aqui, e aí, simplificando as coisas, 16A/9. Tá joia? Então, esse é o exemplo lá do livro, é o exemplo clássico da regra de L'Hopital. E isso. E se encerra a aula de hoje. Era sobre isso que a gente queria falar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Jordão, Hugo. Eu não peguei o começo da aula, Não, não. nenhuma dúvida, professor. Acontece de dar indeterminação de 0/0 ou infinito sobre infinito que a gente não vai poder usar L'Hopital? Você sempre pode usar L'Hopital. Nada te garante que a nova expressão que você obtenha vai ser mais simples de calcular o limite do que a anterior. Certo? Os exemplos que a gente mostrou aqui são exemplos onde, assim, são exemplos que funcionam bem. Ao usar L'Hopital, a gente consegue resolver o problema. Mas poderia ter casos em que você fica usando L'Hopital indefinidamente e as coisas não simplificam. Mas não quer dizer que você não possa usar o L'Hopital. Você está usando corretamente, mas simplesmente não ajuda. Não te ajuda a usar o L'Hopital. Certo? Se você olhar lá no começo da aula, você vai ver as hipóteses sobre as funções f e g para aplicar L'Hopital são bem simples. Elas vão ser deriváveis e a derivada da de baixo ser diferente de zero numa vizinhança do ponto. Só isso. Então, usar L'Hopital você pode. Se vai ser útil, né? A sua pergunta não deve ser essa. Sempre vai ser útil usar L'Hopital quando for possível, quando tiver uma determinação do tipo 0/0? Aí a resposta é não, nem sempre. E daí, como é Mas que eu poder faço? usar, sempre vou poder. Se satisfizer essas hipóteses que eu falei para Sim, as você, hipóteses. sim. Beleza. Mas no outro caso, se não simplificar, e aí como é que eu vou fazer? Aí, cada caso é um caso, tem que ser estudado uma outra técnica, um truque, talvez apelar pela definição, né? Chega uma hora que você não tem outras ferramentas a não ser a própria definição. Ou hoje a gente tem máquinas poderosas que dão uma ajuda boa para a gente, pelo menos, ter um feeling de quem é o limite, e daí usar a definição para mostrar. Mas tem limites que são complicados de calcular. É o que eu falei uma vez lá atrás, né? A gente está trabalhando assim só com os exemplos mais fáceis. Embora alguns desses sejam bem complicados, eles ainda são fáceis, porque a gente pode usar as ferramentas que a gente tem. Nos exemplos que a gente não pode usar as ferramentas que a gente tem, a gente não está nem falando, né? Quer dizer, falei agora porque você perguntou, mas em geral a gente não apresenta, não vai ser cobrado em prova, porque são difíceis mesmo. Cada um vai precisar uma técnica especial para calcular. E aí cada caso é um caso. Ok? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, obrigado, gente. Feliz ano novo. Eu não sei se
Realmente, poucas pessoas estavam na hora que eu comecei a gravação, mas eu tinha que começar porque eu estou com o meu horário contado, tá bom? Vamos ver se nas próximas aulas vocês chegam mais cedo à aula aí para não perder o começo. De qualquer jeito, está gravado, né? E vai estar à disposição no Teams aí para vocês acessarem o comecinho se perderam. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só queria comentar uma resolução de uma questão da prova 3, que eu vi uma resolução antiga, que lá tinha uma questão que era para você usar no hospital. L'Hopital, tá? L'Hopital, isso. Aí tinha uma parte que no denominador lá você tinha que achar a soma de uma PA. Soma dos termos lá de quando ia para o infinito. Aí o monitor lá que fez a resolução da prova até usou notação de somatório, ele usou dentro dos limites, dentro de derivada. E a gente não teve isso de somatório na revisão. Será que dá para esperar isso na nossa prova? Da gente ter que fazer coisas do tipo? Olha só, mas a soma de uma PA já é um assunto do ensino médio, né? Vocês já viram no ensino médio. E a notação de somatório, vocês não viram com o Heleno, não? Ou com a Ana, ou com o Semi? Não, a gente não viu ainda não. Nenhum desses três apresentou a notação de somatório para vocês? Não. Tem certeza disso, Manuel? O Heleno, ele pediu pra gente ler só um apêndice lá do livro do Reginaldo que tinha notação de somatório, mas em aula ele não chegou a explicar, não. Tá. É porque, bom, não sei, deveria deixar isso como exercício, então, e dizer explicitamente que cabe a vocês, então, dar uma olhada lá. Mas a anotação do somatório, acho que se você ler realmente o que está feito na apostila do Reginaldo, você dá conta de entender, sim, certo? Porque é o que a gente está falando, era só uma notação, né? É uma forma de escrever uma soma de uma forma abreviada. Então, você manipulando ela um pouco, vendo os exercícios do Reginaldo, você deve ser capaz de interpretar ela bonitinho. Na dúvida, você pode escrever o que ela significa num formato aberto, como uma soma, né, de quantidade infinita de parcelas e tal, e trabalhar com ela sem usar a notação daquela letra sigma. Tá? Dá mesmo. Agora, se você tiver muita dificuldade, tenta dar uma lida no livro do Reginaldo, no que ele apresenta lá, e fazer alguns exercícios usando aquela notação, certo? Daí você qualquer coisa, dá uma perguntada para o monitor, ou mesmo para mim, ou para o Heleno, ou para o Semi, ou para a Ana, mas eu achava que Ana e Semi, eu tô achando até estranho, talvez você tenha perdido essa aula, hein? Mas eu acho que a Ana costuma fazer isso, sim, nas aulas dela. E, bom, o Semi, não sei exatamente esse semestre como é que ele tá, mas acho que a Ana, dá uma consultada com seus amigos. Mesmo assim, dá uma perguntada, né, nessa ordem aí. Tenta dar uma lida no livro do Reginaldo. Aí, se não conseguir monitor, ou os amigos, né, tenta fazer o exercício, qualquer coisa você me fala. Ou fala com a Ana, ou com o Semi, ou com o Heleno. Entendi. Tá bom? Então, os professores já estão supondo que a gente sabe PA e PG? Eu acho que PA e PG é assunto do ensino médio, sim. Porque eu estava esperando que ia ter isso na revisão, porque tipo, não peguei ainda para pegar. Meu ensino médio foi fraco. Bom, não sei o que te responder, tá? Assim, se aparece PA, por que colocar uma questão envolvendo PA e PG, né? Igual você falou que apareceu na prova. Sendo que corre o risco justamente de um de vocês estar vindo numa escola que não estudou isso, daí o cara não sabe resolver a coisa porque não viu PA e PG. Então, falando por mim, se fosse eu só fazendo a prova de cálculo 1, eu não colocaria isso,
uma questão que envolvesse isso, a não ser que eu já soubesse que os outros professores da mesma turma, que eu estou mencionando, tivesse abordado esse tema lá. Certo? Mas como a gente faz parte de uma equipe de cálculo 1 e, de fato, você passa por um vestibular, ou seja, lá o método de seleção que você passa, e esse é um assunto lá do ensino médio, então você não pode esperar, né, que tudo seja revisto, seja colocado na revisão, porque a gente não tem tempo de fazer uma revisão desse tamanho. Certo? A parte de revisão que a gente faz a parte de revisão que a gente faz é o que dá para caber nessas primeiras aulas, né? A gente gasta algumas aulas com revisão, a gente revisa o que é mais importante, mas não dá para revisar tudo que foi revisto lá. E esse é um assunto que foi visto lá e, teoricamente, poderia ser cobrado sem nenhum aviso prévio. Tá? Eu não faria. Se fosse eu só fazendo a prova, eu não faria isso, a não ser que fosse realmente fundamental aplicar esse conceito, verificar o conhecimento desse assunto pelos alunos, por algum motivo, que eu acho que não é o caso da prova lá de cálculo. Ah, mas é uma prova, você falou que é uma prova 3, P3, né? Essa prova essa próxima que a gente vai ter. Eu tava vendo as provas antigas. Ah, tá. É porque um pouquinho mais para frente, quando a gente começar a falar de área embaixo, área sobre a curva de um gráfico, aí já a anotação de somatório vai ser bem importante para a gente, tá? Não é nem o conceito de PA e PG, é saber manipular somatórios. Saber enxergar o somatório como uma soma mesmo, e as propriedades que aquela anotação do sigma tem. Então, seria interessante que você desse uma olhada lá mesmo e dar uma perguntada primeiro para os amigos. Vê com os seus amigos se a Ana já não fez isso. Eu tenho quase certeza que a Ana fez. Tenho quase certeza que a Ana fez. Tá bom? Qualquer coisa você me fala. Tá bom, mas assim, não me falha a memória eu vejo bastante as aulas da Ana, eu não perco não, e ela não deu ainda. Nem nesse exercício, nem em texto auxiliar, que ela pede pra gente ler. Aí só por isso mesmo. Porque teve uma prova do SEMI também que isso de soma, usando notação de somatório, facilitava a resolução da questão também. Eu falei com ele sobre isso aí. Ele falou também que já estava supondo que a gente sabia. Vou conversar com os professores e depois eu passo uma mensagem para vocês sobre isso. Mas vocês também podem questionar diretamente, principalmente Ana e Semi. Eu acho que esse é o assunto que eles deviam abordar lá. Pelo menos um dos dois. Vai ver que um achou que o outro estava fazendo, pode ter tido uma falha de comunicação aí, mas dá uma perguntada, manda um e-mail para os dois. Manda um e-mail em conjunto já para os dois e pergunta. Fala sobre isso. Aí eles vão saber que nenhum dos dois falou, que um deixou para o outro, teve uma confusão aí. Eu acho que essa é uma boa ideia. Beleza, então. Tá bom? Então, abraço a todos e bom descanso aí. Tchau, Marcelo. Obrigada. Bom ano novo para você. Tchau, Gabriela. Bom ano novo. Tchau, tchau. Tchau, bom ano novo.